Tudo bem? Olha só, o meu nome é Tio El e hoje eu que estou responsável de trazer a aula da Escola Bíblica Dominical para vocês, para as crianças de 3 até 6 anos, tá ok? E a nossa aula hoje está muito legal, tá bom? O tio Wellington vai contar uma historinha. Vocês gostam de historinha? Eu amo historinhas. E todas as historinhas que a gente conta aqui na nossa igreja são historinhas que estão na Bíblia. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês qual é a historinha que a gente vai contar hoje, tá bom? Mas primeiro nós vamos fazer a nossa oração, tá ok? Na aula passada, a tia Ju falou como que nós devemos fazer as nossas orações. Vocês se lembram? Primeiro, tem que juntar as mãozinhas. Para quê? Para a gente não ficar mexendo nas coisas e ficar desconcentrados, não é mesmo? E também a gente tem que fechar os nossos olhinhos. Por quê? Para a gente não perder também a atenção olhando para as outras coisas, tá ok? Então você vai agora juntar a sua mãozinha, fechar os seus olhinhos e você vai orar junto com o tio El, tá ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por este dia. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco, comigo, com o papai, com a mamãe, com os meus amiguinhos, com toda a minha família. Obrigado por essa aula que nós vamos ter hoje e que a gente possa aprender muito sobre a Bíblia. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, obrigado por vocês terem orado com o tio Wellington, tá? Agora, o tio El vai contar uma história. E a história de hoje é uma história muito legal. É uma história que talvez vocês já até conheçam, porque já ouviram uma musiquinha que é muito famosa, que é a conquista de Jericó, a derrubada dos muros, as muralhas de Jericó, né? Que quem conduziu todo o povo e o exército nessa queda foi Josué. Vocês conhecem a musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Então, hoje, o tio El vai mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre a tomada da cidade de Jericó. Como é que os muros caíram. Depois você vai pedir para o papai ou para a mamãe fazer a leitura na sua Bíblia dessa história, tá bom? Antes de dormir ou no cultinho que você faz todos os dias com o papai e com a mamãe, você vai pedir para eles lerem essa história na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. Era uma vez uma cidade muito fortificada, tinha muros grandes e um exército com soldados bem corajosos. Essa cidade estava no caminho em que o povo de Deus estava fazendo para chegar na terra prometida. Eles precisavam tomar aquela cidade. Então, quando eles chegaram e viram aqueles muros altos e pensaram, como nós vamos tomar essa cidade? Então, quando eles estavam diante dessa dificuldade, eles fizeram o que todas as pessoas fazem. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade, a gente conversa com Deus, não é mesmo? Então, Josué, que era o líder daquele povo naquele momento, orou ao Senhor e falou, Senhor, como nós vamos entrar nessa cidade? Como nós vamos tomar derrubar esses muros? E o Senhor disse, fique tranquilo, eu já entreguei a cidade nas mãos de vocês. Vocês só precisam fazer o que eu vou lhes dizer. E Josué falou, então o que devemos fazer, Senhor? Ele falou assim,
você vai trazer todo o povo do acampamento e vai se posicionar perto da cidade. Vamos fazer isso? Então, primeiro vieram os soldados do povo de Deus vieram e se posicionaram ao redor da cidade. Olha só, os soldados se posicionando, todo mundo preparado. Primeiro vieram os soldados. Depois que os soldados se posicionaram, vieram os sacerdotes. Tio El, quem são os sacerdotes? Aí para você entender assim, para você ainda é pequenininho, imagine que o sacerdote era o pastor, tá bom? E eles vieram, ó, os sacerdotes eles estão de azulzinho, tá vendo? E eles vieram e ficaram aqui. E eles tinham uma tarefa bem especial. Esses sacerdotes, cada um deles levava uma trombeta. Eita, tio Endo, para que essa trombeta? Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Então, cada um levava uma trombeta. Você tem aí uma trombeta na sua casa? Tipo uma corneta. Se você tiver, prepara, porque daqui a pouco você vai precisar dela, tá bom? Fala para a mamãe assim, mamãe, papai, pega minha corneta que eu vou precisar dela daqui a pouco. Tá bom? Para você tocar com o tio Hélio. Então, eles levavam as trombetas, mas eles também levavam a arca da aliança. Tio El, o que era a arca? A arca, naquela época, também para ficar bem fácil para vocês entenderem, era onde eles conduziam sempre para todos os lugares que eles iam para mostrar que Deus estava presente com eles. Tá ok? Então, vieram os soldados, se posicionaram na cidade, vieram os sacerdotes com as trombetas e a arca, e veio o povo. Junto com o povo estava o seu líder. Quem era o líder? Não pode esquecer. Quem era? Josué. Muito bem. Josué que estava substituindo quem? Moisés. Então veio todo o povo atrás de Josué. Olha que legal. Vamos lá. Então tá aqui. Então, vamos ver o que Deus disse que o povo precisava fazer. Eles viriam do acampamento, ficariam ao redor da cidade de Jericó e fariam o quê? Durante 6 dias dariam uma volta. Olha só, tio El. Então, primeiro dia deram uma volta, voltaram para o acampamento. Segundo dia, deram uma volta, voltaram para o acampamento. Fizeram isso por 6 dias, tá ok? Tio El, e no 7º dia, o que aconteceu? No 7º dia, o Senhor pediu para que o povo, desta vez, desse 7 voltas. Então, o povo, com o exército, o sacerdote, Josué e todo o povo, deram 7 voltas ao redor de Jericó. E quando eles deram a 7ª volta, o Senhor pediu para que os sacerdotes tocassem as suas trombetas e depois que o povo desse um grande grito, porque depois que eles fizessem isso, as muralhas iriam cair. Será como é que isso aconteceu? Vamos ver? Olha só. Então o povo pegou, deu 7 voltas no 7º dia ao redor de Jericó e os sacerdotes tocaram a trombeta. Eita, minha trombeta tá louca. E depois o povo, Josué disse para o povo, dê um grande grito, o Senhor entregou Jericó em nossas mãos. E o povo, de
repente, as muralhas da cidade começaram a cair. E todo o povo e os soldados entraram na cidade de Jericó, porque Deus tinha ajudado eles com isso. Olha que legal! E quando o povo e todo o exército entrou, aconteceu uma coisa. Uma das casas tinha na sua janela um sinal com uma fita vermelha. E nessa casa morava. Por que essa casa estava com essa fita com sinal vermelho? Porque nessa casa morava uma moça chamada Raabe. E a moça chamada Raabe, num episódio um pouco anterior, tinha ajudado o povo de Deus. Ela tinha ajudado os espias que foram lá para conhecer aquela cidade antes do ataque. Então, esse sinal mostrava qual era a casa dela, porque o exército não prejudicou as pessoas que estavam lá, que era Raabe e toda a sua família. Então, com exceção de Raabe, toda aquela cidade foi dominada pelo exército de Deus, do povo de Deus. Olha que legal, não é? Vocês viram que Josué e o povo de Deus tinham um grande desafio: derrubar umas muralhas muito grandes. E eles não sabiam como fazer, mas eles oraram, pediram a presença de Deus, a ajuda de Deus, e Deus ajudou. E depois que eles fizeram direitinho o que Deus tinha pedido, as muralhas caíram. Assim é com a nossa vida também, sabia disso? Quando você estiver triste, quando o papai ou a mamãe estiver triste, porque estão precisando de alguma coisa, o que você precisa fazer? Você precisa conversar com Deus. Você precisa orar. E Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai consolar o seu coraçãozinho, igual Ele ajudou o povo de Israel a conquistar a cidade de Jericó. Gostaram dessa história? Legal, né? O tio Elton gosta muito dessa história também. Então, agora você não pode esquecer de pedir para o papai e para a mamãe fazer a leitura dessa história na sua Bíblia. Combinado? Não se esqueça, tá? Até a próxima. Um beijo! Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão, não importa a aparência, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão, não importa a aparência, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração, do fundo, do fundo, do fundo do seu coração, você ama Cristo. Do fundo do seu coração, do fundo do seu coração, do fundo do seu coração, você ama Cristo. Do fundo do seu coração, do fundo do seu coração, do fundo do seu coração. Sim, eu amo a Cristo. Sim, eu amo a
Sim, eu amo a Cristo. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão, não importa a aparência, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão, não importa a aparência, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Você ama Cristo. Do fundo do seu coração. Do fundo do seu coração. Do fundo do seu coração. Você ama Cristo. Do fundo do seu coração. Do fundo do seu coração. Do fundo do seu coração. Sim, eu amo a Cristo. 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 Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração. Do fundo, do fundo, do fundo do seu coração.